Mateus 24, versículo 13, é o texto base desse nosso estudo de hoje. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu botei um título aqui desse estudo: Cumprindo a Nossa Missão. Aleluia. Eu poderia dar outro título também, se caberia aqui, qualquer outro título, qualquer outro tema que fale sobre isso, né? Por exemplo, nós vamos ler agora Mateus 24, 13. Olha o que diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, glória. Vou repetir: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, glória. Aleluia. Então nós estamos aqui diante de uma palavra-chave para a vida cristã: perseverança. Perseverança. Palavra essa que está faltando na vida de muito cristão. Por quê? Porque eles não estão conseguindo perseverar. Muitos já recuaram, já retrocederam, já desanimaram, já saíram do foco, já perderam a direção de Deus, porque não estão sabendo perseverar. A palavra perseverança, irmão, nada mais é do que insistência, do que você insistir em algo. E que algo é esse? Aleluia! A missão do Evangelho que nos foi confiada. Precisamos aprender a perseverar, a insistir em cumprir a missão do Evangelho que nos foi confiada. Jesus disse: olha, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos oh, glória, aleluia. Então, o Senhor quem nos escolheu, irmão. Isso é uma honra. É uma honra. Por quê? Porque se fomos escolhidos pelo Senhor para cumprir, aleluia, a missão que Ele nos confiou como pregoeiros do Evangelho do Reino de Deus, é porque certamente o Senhor tem um propósito de salvação na nossa vida. Aleluia, oh glória. Caso contrário, Ele não tinha nem nos escolhido, Ele não tinha nem nos chamado para essa grande missão. Por quê? Porque Deus só chama aqueles que Ele tem um propósito. Aleluia. Aqueles que Ele tem um chamado. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos revela que existe uma classe de pessoas que foram predestinadas à salvação. Está escrito. Uma classe de pessoas que foram predestinadas à salvação, ou seja, pessoas que desde a fundação do mundo já foram escolhidas por Deus para serem salvas. E essas pessoas, dentre essas pessoas, está eu e você. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 100. Salmo 100. Bota lá. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 100. Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e não nós mesmos. Somos, olha só, vou ler de novo. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e não nós mesmos, povo seu e ovelha do seu pasto. Oh, glória. Aleluia. Foi Ele que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja, não fui eu que quis ser povo de Deus, não fui eu que quis ser ovelha do pasto do Senhor, não. Foi Ele que traçou isso para mim e para você. Porque outrora, nós só queríamos satisfazer os desejos da nossa própria carne. Quando estávamos no mundo, não queríamos saber de Deus, não queríamos saber de ser ovelha do pasto de Jesus, não queríamos saber de andar alinhado com os princípios do reino de Deus, não. A gente queria curtir a vida. Queríamos saciar os desejos da nossa carne e fazer aquilo que dava na nossa telha para
tinha algo mais excelente para mim e para você. Então ele interviu. Ele interviu, aleluia, nesse propósito que havia dentro de nós e colocou o propósito dele dentro de nós. Oh, glória! Aleluia! E a partir daquele momento, nós sentimos o desejo de quê? De não viver mais segundo o curso do mundo ou da nossa própria carne, mas passamos a ter o desejo de seguir o curso de Deus, do Senhor, de andar na sua presença, de obedecer os seus propósitos, fazer a sua vontade. Aleluia! Então, e hoje nós estamos aqui para isso, para poder aprender mais de Deus e adquirir força, sabedoria, temor, para cumprir esses propósitos que o Senhor colocou dentro de nós. Aleluia. Eu acredito que todos nós aqui temos um desejo de ser um grande ganhador de almas. Foi falado muito aqui sobre ganhar almas. Aleluia! Eu acredito que dentro de nós há um desejo ardente de ganhar multidão, de arrebatar multidão para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu acredito que dentro de cada um de nós aqui há um desejo de pregar um sermão como aquele de Pedro, onde 3.000 almas se converteram uma vezada só. Aleluia! Não só sermão de Pedro. Eu acredito que dentro de cada um de nós hoje tem um desejo de botar a mão no paralítico e ele levantar e andar, de ministrar sobre o defunto e ele se levantar e se ressuscitar de novo. Aleluia! Porque nós, aleluia, hoje fomos separados, escolhidos por Deus para ser povo seu e ovelha do seu pasto. Oh, glória! Fomos separados, escolhidos para ir adiante e dar frutos. Aleluia! Para a glória do Senhor Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui Efésios 1. Glória. Efésios 1, 5. Glória a Deus. Efésios 1, 5. Olha o que diz aí, o texto bíblico. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eita, isso aqui é muito forte, mano. Aleluia! Vou repetir: nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, ou seja, para ele, para o próprio Pai, segundo o beneplácito da sua vontade. Meu Deus do céu, oh glória, aleluia, oh glória, Deus, irmãos, aleluia, Ele nos separou para que pudéssemos ter um encontro com Jesus e por intermédio de Jesus sermos feitos filhos dele, filhos amados dele, segundo, para cumprir o quê? Para cumprir o beneplácito da vontade dele, oh glória. Sabe o que está dentro de mim, de você? O beneplácito da vontade de Deus, glória, aleluia. É isso que está dentro de mim, de você, meu amado, aleluia. É por isso que cada um de nós recebeu um dom, recebeu um talento, aleluia. Mas todos, aleluia, na mesma direção, aleluia, que é fazer a vontade do nosso Pai. É cumprir os propósitos que Ele colocou dentro de nós. Aleluia, oh glória. Então, o texto diz que nós fomos predestinados. A palavra pré vem antes. Ou seja, aleluia, antes que houvesse todas as coisas. Aleluia. Isaías 43, 13, ele diz: antes que houvesse o dia, eu sou. Aleluia, oh glória, né? Oh glória. Então, antes de qualquer coisa, antes de todas as coisas, Ele já tinha nos separado, nos predestinado para sermos filhos por adoção em Cristo e cumprir o beneplácito da sua vontade aqui nessa terra. Então não podemos fugir disso, irmão. Não podemos fugir disso. É muito importante que isso esteja vivo dentro de cada um de nós. Por quê? Porque surgirão os problemas da vida, os embates da vida, surgirão as guerras, as batalhas da vida. Aleluia. E isso é diário, irmão, todos os dias. Eu quero ler com você aqui Hebreus 10, 23.
Bota lá em Hebreus agora, está em Efésios, vai passando mais aí lá para o final da Bíblia. Hebreus 10, 23. Olha o que diz. Hebreus 10, 23. Glória a Jesus. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, glória. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, glória. Aleluia. O Senhor está dizendo, olha, retenha com firmeza a confissão da nossa esperança. Que confissão da nossa esperança é essa? Retemos firme o voto, a aliança que nós fizemos um dia com Cristo. A nossa esperança é quem? É o Senhor. Já dizia Jeremias 17, aleluia, bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, aleluia, oh glória, aleluia. Então a nossa confissão de esperança é o dia que nós fizemos uma aliança com o Senhor. Ele nos chamou, nos trouxe para a presença dele, nos fez povo seu, aleluia, e agora nós estamos fazendo uma aliança com ele. Aleluia. Uns já estão com 20 anos de aliança, outros já estão com 15, outros já estão com 10, outros só estão com um aninho só. Cada um tem um tempo aí na presença de Cristo. Porém, aleluia, a ordem é a mesma para todos. Retenha firme. Aleluia. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Oh, glória. Aleluia, oh glória, aleluia. Se você reter essa confissão, se você perseverar, aleluia, com firmeza até o final, fica tranquilo. Oh, tudo aquilo que ele projetou para você vai se cumprir na terra e no céu. Quem crê da glória? Oh glória, aleluia. Mas é preciso, irmão, continuar. Eu sempre falo aqui que Jesus, ele não enganou ninguém. Jesus, ele não enganou ninguém. Quando ele nos chama para a presença dele, ele nos alerta e nos avisa acerca de tudo que nós haveríamos de passar na terra. Jesus não mentiu para ninguém. Ele disse tudo que nós haveríamos de passar. Eu gosto quando Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, ele vai nos ensinar que ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Vamos ler isso aí? Segunda epístola a Timóteo. Aleluia. Segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 2. Aleluia, glória a Deus. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda epístola de Timóteo, 2, 4. Acharam aí? Amém. Então olha o que diz. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Quem te alistou? Quem te alistou, igreja? Jesus. Jesus. Aleluia. Então você quer agradar Jesus? Sim ou não? Quem quer agradar Jesus aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você não pode se deixar embaraçar com os negócios dessa... Meu amado, Jesus falou em Mateus 6, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu botei isso aqui é um dos requisitos para o obreiro aprovar, tá? Eu acabei de fazer a apostila do obreiro, agora eu vou pedir a gráfica para digitar para mim, porque eu faço no rascunho, tudo na mão.
vai digitar, depois que digitar tudo para mim, eu vou tirar várias cópias para dar para vocês, tá? Já está pronta a apostila do obreiro. Esse texto aqui está lá na apostila do obreiro. Por quê? Porque o obreiro aprovado, ele não pode, irmãos, se deixar embaraçar com o negócio dessa vida, não, irmão. Ele tem que entender que ele fez um voto com o Senhor, ele assumiu um compromisso com o Senhor, então ele foi alistado, aleluia, no exército do Senhor. O Senhor deu uma patente para ele e colocou ele responsável por algo na sua obra. Aleluia. Então ele não pode, pastor é isso, pastor, hoje não dá para mim, pastor, pastor não sei o quê, meu amado, imagine se eu como pastor fosse dar um monte de desculpa, a igreja ia ficar fechada o tempo todo, irmão. Não vou para a igreja hoje que eu estou com dor de cabeça. Não vou dirigir o culto hoje porque eu não vou comparecer lá no evangelismo hoje porque eu tenho um rancor. Meu amado, o teu compromisso não é comigo não, o teu compromisso é com o Senhor Jesus. Então tudo que tu fizer é para agradar a Ele, não é a mim não. Eu estou aqui, mas eu sou apenas mais um que o Senhor colocou para poder incentivar vocês a cumprir a missão que o Senhor estabeleceu. Aleluia. Glória a Deus. Então, o obreiro aprovado, né? Eu não vou entrar nessa questão porque a apostila depois vocês vão ler, mas o obreiro aprovado, ele precisa, meu amado, priorizar as coisas de Deus e se desvencilhar dos embaraços desse mundo. Por quê? Porque o inimigo, ele trabalha colocando embaraço. Quem coloca embaraço é o inimigo da nossa alma. Esse é o papel dele. Botar embaraço na nossa vida para que a gente não consiga cumprir a missão. Aleluia. Que o Senhor nos confiou. Para tentar nos desanimar, para tentar nos tirar da direção que Deus nos colocou e nos fazer com isso retroceder e se desviar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, todos que estão aqui, independente de patente ministerial, foram alistados para militar no exército de Cristo. Então não pode se deixar embaraçar com as coisas dessa vida, irmão. Eu falei que tinha uma irmã, eu até citei no caso de uma irmã, quando eu saía pastor, eu fiz um estágio de 3 anos e meio na igreja ali, na professor Mário Brandt. Ali foi meu estágio quando eu saí a pastor. Tinha uma irmã lá, que ela morava em frente à igreja. E ela trabalhava vendendo açaí. Ela botava aquela mesinha no portão da casa dela e vendia açaí. Ela sempre botava umas 5 horas e até umas 10 horas da noite. Então ela deixava de ir para o culto. Ela era membro da igreja. Ela deixava de ir para o culto porque ela tinha que ficar vendendo açaízinho dela na porta dela. Ela só ia ao culto aos domingos. Aí um dia eu chamei ela e falei: minha irmã, olha só, posso te falar uma coisa? Você crê que se nos dias de culto a irmã não botar a barraquinha dela e vir para o culto, adorar a Deus, aprender de Deus, se encher de Deus, no dia seguinte, quando a senhora botar a barraquinha, Deus vai mandar o dobro de clientes para compensar o dia que a senhora não abriu? A senhora crê nisso? Ela coçou a cabeça e falou assim: pastor, se o senhor está falando, eu creio. Eu falei: então tá bom, se não for pela tua fé, que seja pela minha, faz uma experiência. Faz só uma experiência. Depois você me fala o resultado. Ela: tá bom, pastor. Aí os dias de culto, terça e quinta, ela não botava a barraquinha dela, ela vinha para a igreja. Aí ela passou a vir terça, quinta e domingo. Aí na quarta, na segunda, na sexta, no sábado, Deus mandava tanto cliente para ela que eu compensava os dias que ela fechou para poder adorar a Deus. E aí eu falei: minha irmã, deu resultado? Ela: pastor, bem que o senhor falou. Então, irmãos, são essas coisas que o obreiro aprovado ele tem que ter dentro dele. Que sempre que ele priorizar Deus, Deus vai priorizar ele. Quem está entendendo agora? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a minha profissão, eu sou decorador de cenário. Eu trabalho já há 20 e poucos anos, 25 anos nessa profissão. Eu decoro cenário de cinema, televisão, teatro. Essa é a minha profissão. Hoje, eu tive que abrir uma empresa. Eu sou uma própria empresa, eu sou uma pessoa jurídica. Então eles contratam o meu trabalho, eu vou lá, decoro o cenário
eles me pagam. Sabe quanto que é a minha diária? A minha diária é R$450. Mais almoço e passagem por fora. A mais barata. Dependendo do filme que eu faça, a diária chega a R$550. A diária. Eu não preciso trabalhar muito. Se eu fizer 10 diárias no mês, para mim já tá bom. Não quero mais trabalhar o resto do mês. Não quero. Porque eu quero ter mais tempo para a obra. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quantas vezes eu abri mão dessa diária para poder estar aqui com vocês? Muitas. Muitas. Muitas vezes. Ó, tem um trabalho para você, mas tu vai ter que pegar meio-dia, só vai sair meia-noite. Dia de culto, quinta-feira. Eu ainda não tinha o pastor Luiz aqui. Aí eu falava para a mulher, meu amado, quem é que dispensa uma diária de 450 conto no dia de hoje? Eu dispensava. E não, nem uma nem duas vezes não. Sempre eu fazia isso. Pode perguntar à minha esposa. Porque eu botava na balança, o que é mais importante? Eu estou precisando de dinheiro, mas o que é mais importante? Eu ganhar 450 conto e deixar a igreja de Deus fechada? Ou abrir a igreja de Deus e perder os 450 conto? Então, se essa visão, se esse sentimento não estiver dentro de vocês também, vocês nunca vão conseguir chegar na estatura de varão perfeito. Por quê? Porque eu sabia e cria que eu perdia 450 hoje, mas amanhã Deus me dava 900. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus nunca perde, aleluia, e nunca deve nada para o homem, irmão. Tudo que você fizer priorizando a Deus, Ele vai sempre te dar no mínimo em dobro. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Né? Então hoje, por misericórdia e graça, hoje está aí o pastor Luiz. Então hoje, por exemplo, se eu tiver que pegar um trabalho numa quinta-feira, que é dia de culto, hoje eu já posso me dar o luxo de pregar, porque eu sei que o pastor Luiz vai estar aqui para dirigir o culto. Mas se ele não estivesse aqui, eu recusaria. Como recusei várias vezes. Então, irmãos, eu estou tentando injetar dentro de vocês a visão do reino. O que é priorizar a Deus? O que é buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça? Tem pessoas que olham para mim hoje e falam, pô, mas... Pô, sabe, eu saía pastor com 7 anos de evangelho, eu já era pastor. 7 anos de evangelho. Muita gente questionou, pô, muito rápido. Não foi rápido não, irmão. Aleluia. Eu achei até que demorou. Por quê? Porque eu, desde que eu me converti, eu sempre falava uma coisa para minha mãe. Falava, mãe, minha mãe orou muito por mim, porque eu não queria nada com Deus. E eu falava, mãe, o dia que eu me converter, eu não vou ficar de brincadeira não, vou levar a coisa a sério. Eu não vou ser aquele que fica um pé na igreja, um pé no mundo, crente Raimundo, né? Não, não. Eu sempre falei isso para ela, e assim eu fiz, irmão. Quando eu tive um encontro com Jesus, foi lá no apartamento, eu morava num apartamento lá na Coab, eu morava sozinho. Vivia uma vida tribulada, oprimida. Então, mas o Espírito Santo, minha mãe levou uns irmãos para fazer um culto lá no meu apartamento. O Espírito Santo me constrangeu, me quebrantou todo, ali eu me rendi, comecei a chorar, entreguei minha vida para Jesus. E de lá para cá, eu cumpri o que eu falei para minha mãe. Eu falei, mãe, então eu sempre fui o melhor obreiro na igreja, nas igrejas que eu participei. Eu não tive muitas igrejas não, mas as igrejas que eu participei, eu sempre fui o melhor obreiro. Eu chegava, não é melhor de querer humilhar os outros não, melhor no sentido de dar o melhor para Deus. Porque você não tem que querer ser melhor do que o irmão para sobressair o irmão não. Você tem que ser o melhor, porque Deus te chamou para ser o melhor para a glória dele. É isso, não é para humilhar ninguém, nem para se desfazer de ninguém, nem para você se sentir superior a ninguém, não é isso não. É melhor no sentido de você dar o teu melhor para Deus. O que Paulo diz em Filipenses 3,13? Né? Paulo vai dizer o quê? Fazer tudo conforme foi para o Senhor e não para os homens. Então tudo tem que ser para a glória de Deus. Paulo também vai falar aos Coríntios, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do Senhor Jesus. Então, você tem que ser o melhor na igreja, você tem que ser o melhor no teu trabalho, você tem que ser o melhor dentro de casa, você tem que ser o melhor onde você for, e
tudo que você for fazer para que a glória do Senhor venha se resplandecer na tua vida. Glória a Deus. Não é para se desfazer de ninguém, nem querer ser superior a ninguém. Jesus. Então sempre, eu era o primeiro a chegar, o último a sair sempre nas igrejas que eu participei. Sempre procurei ser uma referência. Então, é isso que nós temos que assimilar, irmão. Por quê? Porque grande é a obra que Deus tem na vida de cada um de vocês. Grande é o chamado que Deus tem. Mas vocês têm que se posicionar. Aleluia. Amém ou amém? Amém. Por isso que o nome desse culto aqui é culto discipulado, que eu botei lá na faixa lá. Por quê? Porque é um momento de vocês aprender realmente a ser um verdadeiro discípulo. Né? Aleluia. Então não pode se embaraçar com as coisas dessa vida e priorizar as coisas dessa vida mais do que o Senhor. Não pode, irmão. Não pode. Entenda que sempre que você priorizar o Senhor, ainda que você tenha prejuízo no bolso, Deus vai te recompensar depois em dobro, porque Ele não vai perder para o inimigo e Ele não vai dever nada para você, porque Ele viu que você priorizou Ele. Oh, glória. Vamos ler aqui Romanos 8:31. Romanos 8:31. Glória a Deus. Romanos 8:31. Vamos ler a partir do 31. Diz assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem, olha só, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, glória, quem crê nisso aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amado, entende isso aqui. Você não pode se deixar vencer por nada que existe nessa vida. Aleluia! Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode embaraçar a tua vida a ponto de você quebrar a aliança com o teu Deus e voltar para o mundão perdido. Nada pode te tirar da direção que Deus te colocou. Eu gosto muito das palavras de Martinho Lutero. Martinho Lutero, no seu livro, ele vai dizer uma palavra interessante. Ele diz assim, ó: o dever não me permite ausentar-me do meu posto, até que aquele que me colocou, ele mesmo me tire. Oh, glória! Aleluia! Olha o que Lutero está dizendo, um grande reformador protestante. Ele está dizendo, aleluia, eu só saio daqui se for, aleluia, ele que me tirou, que me colocou. Só se ele mesmo me tirar, porque eu não posso sair do posto que ele me colocou. Ninguém pode me tirar do posto que ele me colocou, a não ser ele mesmo. Aleluia! É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Olha aqui. Ó.
pouquinho aqui, no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia. Olha aí, ó. Perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Então aqui já tem algumas características importantes que você precisa entender isso aqui, você precisa assimilar isso aqui. Tribulação, quem passa tribulação aqui? Dá glória a Deus. Né? Então todo mundo passa tribulação, não é só você. Então, angústia, quem passa angústia aqui? Dá glória a Deus. Todo mundo passa por momentos de angústia. Quem passa por perseguição aqui? Quem é perseguido aqui? Dá glória a Deus. Quem muitas das vezes já passou até fome aqui em alguns momentos? Porque não tinha nem o que comer dentro de casa. Eu já passei por momentos desses. Ou a nudez. O que é nudez aqui? A nudez, irmão, é você não ter nem o que vestir. Não tem dinheiro nem para comprar uma peça de roupa. Você está andando com a mesma roupa há dias. Está igual o povo de Israel no deserto. Não precisava trocar a roupa, porque ela não envelhecia, nem um sapato. Irmãos, por quê? Porque o camarada não tinha dinheiro nem para comprar uma peça de roupa. Ele tinha que pedir roupa aos outros. Então, perigo, espada. Isso aí a gente, todos os dias nós estamos vítimas disso. Situações perigosas. Pessoas que nos ameaçam, pessoas que querem nos matar, pessoas que querem nos prejudicar. O próprio inimigo da nossa alma, que, como o texto diz, todos os dias, olha o que o texto vai dizer no 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha matadora. Por quê? Porque todos os dias o inimigo arma laços de morte contra nós. Ciladas. Para nos destruir. Aí, nós vamos terminar aqui no 38. Porque estou certo que nem a morte, ou seja, se tu morrer, meu amado, morre com Jesus. Não morre sem ele, não. Porque morrer, todos nós um dia vamos morrer. Agora é o seguinte, o problema não é morrer, o problema é morrer sem Jesus. Então, quando ele está dizendo aqui, ó, nem a morte vai me separar de Jesus, ele está dizendo o seguinte, eu vou morrer, mas vou morrer com Jesus. Por quê? Aleluia! Porque até o último dia da minha vida eu vou ser fiel a ele. Aleluia. Nem a morte, nem a vida, ou seja, em vida, eu vou continuar sendo fiel ao meu Senhor. Nem os anjos, nem os principados, potestades. O que está aqui? O que é isso aqui? Está falando dos demônios, dos anjos recaídos, Satanás e seus demônios que trabalham nas redes celestiais para armar ciladas contra a nossa vida, para nos desviar da presença de Deus, para tirar o nosso ânimo, para fazer com que a gente desacredite no Deus que a gente está servindo. Irmãos, você já parou para pensar quantas pessoas saíram de dentro da igreja, que eram pregadores, que tinham eloquência para pregar, e hoje foram para macumba, está batendo cabeça para as entidades. Já parou para pensar quanto tipo de pessoa? Por quê? Porque eles se deixaram vencer pelas artimanhas dos anjos, dos principados, dos potestades, que tramaram contra a vida deles enquanto eles estavam na igreja, para eles desacreditar de Deus e achar que Deus não era com eles e preferiram buscar um outro caminho. Paulo está dizendo, não se deixa persuadir por isso não. Não se deixa vencer por isso não. Nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o meu estado atual, nem o meu futuro. Nem a altura, nem a profundidade. E nem alguma outra criatura, ou seja, na criatura, irmãos, são aqueles que estão sem Jesus aí fora. Já falei sobre isso aqui. Nós já não somos mais criaturas, nós somos filhos por adoção em Cristo. Mas quem ainda não fez uma aliança com Jesus é chamado de criatura. Então criatura é o ímpio, está falando do ímpio aí fora, que faz de tudo para nos tirar da presença de Deus. Nos persegue, nos atribulam, nos caluniam, falam um monte de asneira contra nós, tudo isso para tentar nos desestimular de perseverar na presença do Senhor. Mas Paulo está dizendo,
nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ou seja, nada, irmãos, nada pode, aleluia, nos separar de Deus. Não podemos nos deixar vencer por nada dessas coisas, por nenhuma dessas coisas, e sim permanecer fiel e perseverar até o fim, como diz o texto básico que nós lemos, Aleluia, de Mateus 24:13. Eu quero ler aqui também um texto de Apocalipse, porque o apóstolo João, ele também vai revelar uma palavra de incentivo à igreja de Esmirna. Abre aí, Apocalipse 2:8, último livro da Bíblia. Apocalipse 2:8. Glória a Jesus. Olha o que diz, vou ler para vocês, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. A segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem é esse, igreja? Jesus. Conheço as tuas obras. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas te digo que tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, porque eis que o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que sejais tentado. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? É ser lançado no lago do fogo do enxofre com Satanás e todos os seus demônios por toda a eternidade. Esse é o dano da segunda morte. Então, se você vencer, você não vai precisar passar por isso. Por quê? Porque você vai estar no céu com o Senhor Jesus, oh glória, aleluia, reinando com Ele por toda a eternidade. Então, meu amado, aleluia, João, ele foi arrebatado e recebeu uma revelação de Jesus para escrever a igreja de Esmirna, para mandar um alerta para a igreja de Esmirna, mais precisamente para o anjo da igreja. E aí, o Senhor Jesus fala: João, ó, tudo que eu te falar, escreve aí e envia para o anjo, para o meu anjo que está na igreja de Esmirna. Então Jesus aqui ele alertou, falou: ó, vocês vão passar por uma grande atribulação. Vocês vão viver 10 dias de tormento. Jesus revelou até o tempo do tormento, 10 dias. O diabo vai lançar a mão de algum de vocês, vai tacar dentro da prisão. Os judeus, os falsos judeus, eles vão ser o instrumento de Satanás para oprimir vocês. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte: não temas nada disso. Ou seja, aceita o dano, sofre as aflições, mas sofre comigo. Aleluia. Não me nega, não se desvia, não se aparta de mim. Por quê? Porque aqueles que vencer, aqueles que for fiel até o fim, eu vou dar a coroa de vida eterna e não vai provar do dano da segunda morte. Então, igreja, aleluia, quando eu olho essa carta de Jesus à igreja de Esmirna, eu vejo a minha, a tua vida, porque é o que nós passamos hoje, irmão. É o que nós passamos hoje. Tormento em cima de tormento, tribulação em cima de tribulação, aflição em cima de aflição. Não tem um dia, irmão, não tem um dia que a gente consegue falar assim: peraí, pô, tá tudo certo na minha vida. Não tem esse dia. Quando tá certo numa área, tá errado na outra. Quando você não tá com problema aqui, você tá com outro ali.
Quando não é a vida conjugal, é a vida financeira. Quando não é a financeira, é a saúde. Quando não é a saúde, é a familiar. Quando não é a familiar, é ministerial. Ou é profissional. É alguma área. A gente está em guerra contínua todos os dias. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, como disse para as meninas, ser fiel até a morte. Oh, glória. E dar-te-ei a coroa da vida. Por quê? Porque nada disso pode ser motivo para vocês se afastar da minha presença e quebrar a aliança que um dia vocês fizeram comigo. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui que o apóstolo Pedro também ele vai dizer. Antes eu quero ler aqui Hebreus. Bota em Hebreus aí, Hebreus 10. Volta aí um pouquinho, tem Apocalipse. Hebreus 10. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Versículo 36. Hebreus 10, do 36 ao 39. Glória a Deus. Isso aqui é Jesus falando para vocês hoje. Hebreus 10, do 36 ao 39. Diz assim, ó. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. Vou repetir o 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. Então, meu amado, aleluia. Jesus está dizendo para você, olha, tenha um pouquinho mais de paciência, porque o que há de vir virá e não tardará. Falta só um pouquinho de tempo, aleluia. Porque depois de teres feito a minha vontade, aleluia, alcançareis a promessa. Primeiro a gente faz a vontade de Deus. Que vontade é essa? Aguentando firme a tribulação, a angústia, a fome, a peste, a nudez, a espada, o perigo, o principado, a potestade, o porvir, aleluia, não importa o que há de vir, nós precisamos passar com paciência por tudo isso, encarar com paciência e fé, porque, aleluia, o Senhor vai nos fazer alcançar a promessa. Não só a promessa no singular, que está falando da vida eterna, mas todas as promessas que Ele tem para nós também aqui nessa terra. Aleluia. Mas se recuar, a alma dele não tem mais prazer. Imagina isso, irmão. Dura coisa é para quem recua. Já que estamos aqui no versículo, no capítulo 10 de Hebreus, olha só o versículo 25. Do 25 ao 27. Olha aí, ó. Aqui mesmo, no capítulo 10, vou ler do 25 ao 27. Não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns. Em alguma tradução aqui está falando da igreja, tá? A igreja é instituição, né? Não deixando a sua congregação, como é de costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? É o dia da volta de Jesus. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Só até aqui. Então, irmãos, olha só. Aqui o autor de Hebreus, ele está nos alertando, olha, não deixe a sua congregação como é de costume, não abandone a fé. Não abandone a fé, por quê? Porque quando você abandona a tua congregação, automaticamente você está abandonando a tua fé. Por quê? Porque você só é igreja se você está junto com teus irmãos. A igreja é formada por vários membros e não por um só membro. Tem uma grande heresia que é ensinada aí fora aí por alguns, que eu sou a igreja.
Eu sozinho não sou igreja, não. Nós somos a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada por vários membros que compõem o corpo de Cristo, que é o cabeça. Então a igreja, ela não é formada por um membro, ela é formada por um conjunto de membros. Então essa história que eu não preciso de estar na congregação não, porque eu sou a igreja. Isso aí é um grande ensinamento herege, que alguns passam aí. O que eu tenho de conhecidos que estão hoje sem pertencer a uma congregação porque eles carregam essa filosofia errada dentro deles. Não, eu sou a igreja, não preciso estar lá dentro não para ser igreja, não, porque eu sou a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Você só é igreja enquanto você está entronizado no corpo. Você saiu do corpo, você deixa de ser igreja. Paulo, quando ele vai usar ele vai fazer essa ilustração figurada, né, que na verdade é uma metáfora, ele vai comparar com o corpo. Se eu pegar esse meu dedinho aqui, ó, se eu arrancar ele fora do meu corpo, ele vai morrer. Por quê? Porque ele vai parar de receber o sangue que corre no corpo. Enquanto ele está no corpo, ele está recebendo sangue. O sangue é vida. Levítico 11:17, que a vida da alma está no sangue. Ele recebe sangue e está vivo. Se eu tirar ele do corpo, ele para de receber sangue. Então ele vai necrosar e vai morrer. Assim é um membro quando não pertence a uma congregação, quando não está em comunhão com o corpo, quando não tem um pastor, né? Quando não é comandado pelo cabeça que é Jesus. Então, ele está aqui dizendo, aqui, nos alertando, ó, não deixe as vossas congregações como é de costume de alguns, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento, olha só, versículo 26, se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a pessoa que se desvia é consciente. Ela sabe que o caminho é Cristo, ela já foi liberta pelo conhecimento da verdade, mas ela quer se desviar. Ela quer quebrar a aliança dela, ela quer sair do corpo. Ou seja, ela está se suicidando. Eu sempre falo isso, que é um grande suicídio. A pessoa, depois de estar em Cristo, recuar para o mundo de novo, é um grande suicídio. O inimigo vai destruir essa pessoa. E Deus vai permitir. Por quê? Porque Deus não tem ela mais como inocente. Ela já foi conhecedora da verdade, né? Aí no 27 vai dizer, porque nos resta uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então Deus está falando o seguinte, olha, esse juízo e ardor de fogo, que é o lago do fogo do enxofre, que para onde vão ser lançados Satanás e seus demônios e todos os desobedientes a Cristo, vai consumir essa pessoa também. Por quê? Porque ela se afastou. O fogo que era para consumir o adversário, agora vai consumir ela também, porque ela deixou, né, de fazer parte do time de Cristo para se tornar adversário de Jesus. Então temos que estar muito ligado nisso. Lucas 9:62 também vai falar, é um complemento disso aqui. Lucas 9:62, bota lá, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas 9:62. Olha o que Jesus vai dizer. Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Vou repetir. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Então, irmãos, lançar a mão, aqui ó, é você lançar a mão, isso aqui, ó, você botar a mão em alguma coisa, ou seja, eu botei a mão na obra de Deus, me entreguei para Cristo, ó, então eu estou lançando mão do arado, né? Estou carregando a minha cruz, só que agora no meio do caminho, eu resolvi olhar para trás, ou seja, eu estou caminhando com Cristo,
mas olhando para... aí não pode. Aí você contradiz os princípios de Deus. Sabe aquele crente? Sabe aquele crente? Tu vai identificar esse crente agora. Eu vou te ensinar quem é esse crente aqui que Jesus está falando. Ele lançou a mão do arado, ele está participando da obra, ele está dentro da igreja, ele está caminhando, mas ele continua olhando para trás, porque ele vive falando assim, pô, quando eu estava no mundo, só andava com o bolso cheio de dinheiro. Agora que eu estou com Cristo, ando duro. Quanto já viu esse crente assim? Esse crente é isso aqui que Jesus está falando. Ele está com a mão no arado, ele está até caminhando com Cristo, mas ele está olhando para trás, da onde Jesus tirou ele. Ele está com saudade do Egito, porque lá no Egito, Satanás patrocinava ele. Irmão, Satanás, ele é um grande patrocinador da vida do ímpio. Por quê? Porque ele quer prender o camarada ali. Então ele dá tudo. Ele dá tudo. Você vê que até o cara que é viciado, quando não tem dinheiro para comprar a droga chega até ele. Que o diabo usa alguém para comprar uma droga e dá para ele. Então Satanás, para prender a pessoa no mundo, ele patrocina, irmão. E se tu fizer uma aliança com ele, um voto com ele, ele te faz ficar rico, milionário. A maioria desses artistas aí que hoje são podres de rico, tudo tem pacto com as trevas. Isso é real, não é historinha não. Então, para ele te prender no mundo e roubar a tua salvação, ele te dá, ele te patrocina. Você não vai andar nunca mais duro. Mas também quando a trombeta tocar, você também sobe. E aí Jesus vai falar o quê? Aqui mesmo em Lucas 9, Jesus vai falar assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder? Então, meu amado, não troque a tua salvação por um prato de lentilha, não. Não seja um Esaú dessa geração, não. Que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha, não. Faça isso não. Eu prefiro ser pobre, mas entrar no céu do que ser rico e perder minha salvação. Aleluia. O nosso bem mais precioso é a salvação da nossa alma. Não pode ser trocada, vendida e nem negociada. Você tem que conservar ela intacta todos os dias. Aleluia. O apóstolo Pedro também, ele vai falar algo interessante. Eu gosto muito desse texto aqui. Abre lá, segunda epístola de Pedro, quase lá no final da Bíblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Vou ler para vocês até o 22. Segunda epístola de Pedro 2, 21 e 22. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vou dar uma acelerada aqui porque agora já está indo embora. Vou ler para vocês agora. Olha, o que diz? 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo Evangelho, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estágio pior do que o primeiro. Porque melhor seria que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, se desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Porque deste modo sobreveio um provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada para o esponjadouro de lama. Esse é o provérbio de quem se desvia da presença do Senhor. É o cão que volta a comer do próprio vômito, é a porca que foi lavada que resolveu voltar para a lama. Essa é a condição da pessoa que resolve se desviar do caminho do Senhor e abandonar a fé. Então, é em cima desse texto bíblico aqui, que eu costumo dizer que se desviar é um verdadeiro suicídio. Por quê? Porque você agora, por exemplo, quando você está no mundo perdido, sem Jesus, quando você não conheceu Jesus, você tem dois inimigos em potencial: você mesmo e o diabo, A tua carne, que quer te levar para cometer os maiores pecados,
e Satanás querendo roubar a tua salvação, destruir a tua vida. Mas quando você vem para Jesus, é liberto pela palavra, prova dos dons de Deus, dos mistérios do Senhor, das bênçãos celestiais, e resolve voltar para o mundo, agora você tem 3 inimigos agora. Você não tem só mais dor, não. Não é mais a tua carne e Satanás, não. Agora a tua carne, Satanás e o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não aceita divórcio. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de casamento. E Ele não aceita o divórcio. A Bíblia diz que Ele repudia o divórcio. Malaquias capítulo 2, Ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque agora a ira de Deus está acesa, porque você fez uma aliança com Ele e abandonou Ele. Então, você agora tem 3 inimigos. Então, é um verdadeiro suicídio. Certamente, essa pessoa, ela vai cair em desgraça. E se ela não voltar rápido e renovar a aliança com Deus, o inimigo vai destruir a vida dela e vai roubar a salvação dela. Aleluia. Deus, Ele não aceita que a gente recue. Nós lemos lá Hebreus 10:38, a alma do Senhor não tem mais prazer nele. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto a entrar no reino do céu. Então nós precisamos entender os princípios do reino de Deus, para que a gente não venha se deixar vencer pelas circunstâncias da vida, irmãos. Aleluia. Jesus já dizia para mim e para você: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. João 16:33. Eu quero ler com você aqui Salmo 34:19. Vamos lá. Salmos 34:19. Salmos 34:19. Amém? Vou ler para vocês. Muitas são as aflições do justo. Não está dizendo aqui que é as aflições do ímpio, não, tá? Está falando, muitas são as aflições do justo. Então, quem é o justo? Eu e você, a igreja. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de... A exegese. O que é exegese? Exegese é a arte de interpretar a Bíblia, ou a ciência de interpretar a Bíblia. A exegese dessa palavra, o Senhor as livra de todas, significa que Ele vai dar vitória sobre todas. Não é que Ele vai te livrar do problema. O Senhor não livra ninguém do problema. Ele dá vitória em cima do problema. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova, ele foi jogado na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser jogado na fornalha, eles foram jogados na fornalha. Né? Deus não livrou Paulo de tomar várias chibatadas, ser preso várias vezes. Ele tomou várias chibatadas, foi preso várias vezes, naufragou 3 vezes, foi assaltado várias vezes. Então, Deus não livrou nada disso, mas Deus fez ele superar e vencer tudo isso. Então, a palavra de Deus, ela não enganou ninguém, o Senhor não enganou ninguém. Ele está dizendo, ó, muitas, não é poucas não, muitas são as aflições do justo. Ou seja, vocês vão ter que aprender a lidar com isso e a perseverar até o fim. Por quê? Porque eu vou fazer vocês vencer tudo isso. Quem nos faz mais que vencedores sobre todas as coisas, nós já lemos aqui em Romanos 8, é o Senhor Jesus, irmão. Ele que nos faz ser vitorioso sobre todas as circunstâncias da vida. Mas eu preciso o quê? Perseverar e não me deixar vencer por essas muitas aflições. Aleluia. Olha como que eu vou entrar no reino do céu. Vamos ver lá. Como que a gente vai entrar no reino do céu? Atos 14. Já estamos acabando já. Atos 14. Aleluia. Amém. Versículo 22. Amém? Amém. Atos 14, 22. Diz assim, ó. E confirmando os ânimos dos discípulos e exortando eles a permanecer na fé, pois que por muita
muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Oh, glória! Aleluia! Olha o que Paulo estava fazendo, vou repetir. Confirmando o ânimo dos discípulos. Os discípulos somos nós, eu e você, a igreja. E exortando, o que é exortando? Aleluia, é advertindo, né? É chamando a atenção, é despertando, a permanecer na fé, ou seja, não recua não, continua crendo, aleluia, continua caminhando, continua fazendo, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ou seja, Paulo teve que dar uma injeção de ânimo nos discípulos aqui. Por quê? Porque eles estavam sofrendo tantas perseguições, eles estavam passando por tantas tribulações, que Paulo precisou, animar eles, não desanima não. E detalhe, sabe como é que Paulo estava aqui? Quando ele fez isso? Paulo estava aqui, meu amado, todo quebrado. Olha o versículo anterior que aconteceu, versículo 19, olha o 19. Sobrevieram, pois, uns judeus de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e confirmando os ânimos dos discípulos. Paulo estava todo quebrado, apedrejaram ele, deram um pau nele, ele desmaiou, pensaram que ele estava morto, pegaram ele e fizeram assim, jogaram para fora da cidade. Esse aí já era. Só que a Bíblia diz que os demais discípulos de Cristo foram lá para ver Paulo, rodearam ele, e ele ali desmaiado de tanta... Alguns teólogos vão dizer que Paulo morreu aqui, tá? Só que eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Mas tem alguns teólogos que acreditam que Paulo morreu e Jesus ressuscitou ele, tá? É uma tese, mas a gente não pode afirmar o que a Bíblia não afirma. Mas eu entendo aqui que Paulo estava desmaiado. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles pensaram que ele estava morto. Então uma pessoa desmaiada parece que ela está morta. Então Paulo estava ali desacordado ali, e os discípulos rodearam ele. De repente Paulo se levanta, todo quebrado, foi apedrejado, tomou um pau, desmaiou, estava todo quebrado. Ele se levantou, continuou pregando o evangelho, depois chamou os discípulos e falou assim, não desanima não, fica firme na fé, é debaixo dessas muitas, não é poucas não, muitas tribulações, que nós vamos entrar no reino do céu. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Por maior que seja o teu problema, meu amado, você tem que animar a fé, estimular a fé do teu próximo. Você tem que estimular a fé do teu irmão. Você tem que estimular a fé da tua esposa que está fraca na fé, do teu filho que está fraco na fé, do teu marido que está fraco na fé. Você tem que, aleluia, por mais que tu esteja todo quebrado, igual arroz de terceira, você tem que estimular a fé do próximo, meu amado, e fazer ele acreditar que é dessa forma, debaixo de muitas tribulações, que você vai vencer e vai chegar no destino final e cumprir a tua missão. Me crê nisso da glória. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, se eu fosse contar os meus problemas aqui para vocês, eu ia matar a fé de vocês, irmão. Eu não estou aqui para contar meus problemas para vocês, para desanimar vocês, não. Eu estou aqui para estimular vocês a continuar crendo, a continuar perseverando, porque fiel é o que prometeu e vai cumprir. Oh, glória, aleluia. Olha o que Filipenses vai dizer, 3,13. Está em Atos? Passa aí um pouquinho, vai passando aí. Filipenses 3,13. Amém. Glória a Deus. Filipenses 3. Eu
vou ler o 13 e o 14. Filipenses 3, o 13 e o 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou seja, esquecendo do meu passado, avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória, aleluia. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu coloquei a mão no arado, aleluia, não é para ficar olhando para trás não, meu amado, aleluia. Eu coloquei a mão no arado, é para olhar para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu botei a mão no arado, não é para olhar para trás não, meu amado, mas é para olhar, aleluia, para o futuro, oh, glória. Aí no meu passado, Deus já apagou, oh, glória, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Então não fica com saudade do teu passado não, irmão. Ah, mas eu tinha muito dinheiro lá no mundo. Problema, irmão, esquece isso. Se Deus quiser te fazer rico, Ele te faz ficar. Ele é o dono de tudo. Aleluia. Só que Ele tem algo de muito mais precioso para você do que dinheiro. É dar a salvação da tua alma. Aleluia. Oh, glória. É trazer paz para o teu coração. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá, aleluia, mas a paz, aleluia, que excede todo entendimento humano, oh, glória, aleluia. Só você que está em Cristo pode ter essa paz que excede todo entendimento. Sabe que paz é essa, irmão? É você estar debaixo de uma grande tribulação, mas você está tranquilo contigo mesmo, porque você tem um Deus que habita dentro de você e que te garantiu vitória, oh glória, aleluia, sobre todas as batalhas da vida. Sabe o que é paz para o mundo? A paz para o mundo é a ausência de guerra. Essa é a definição de paz para o mundo. É quando eles não estão em guerra, aí eles dizem que estão em paz. Para nós não. A definição de paz é, mesmo estando em guerra, aleluia, ter paz interior, aleluia, ter tranquilidade, ter sobriedade, ter confiança no Deus que a gente serve, sabendo que Ele vai nos fazer vencer todas as batalhas da vida. Então não olha para trás não, e de maneira alguma recue e nem retroceda. Amém ou amém? Eu quero finalizar aqui, meu amado, em nome de Jesus, para a gente terminar, que a hora já se foi, com um texto de Mateus 12. Mateus 12, 43, 45. Mateus 12, 43, 45. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Olha o que diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos e secos, e buscando repouso, não o encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa da onde eu saí. E voltando, achando ela desocupada, varrida e adornada, então ele leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali de novo. E são os últimos estados desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também com essa geração má. Irmãos, aqui é o último estágio de quem recua na fé, de quem quebra aliança com o Senhor Jesus e resolve voltar para o mundão perdido, resolve voltar para a velha criatura. Aqui é o último estágio. Por quê? Porque todos nós, irmãos, todos nós que fomos alcançados por Jesus, nós éramos verdadeiros templos de demônios. Por quê? Porque vivíamos na prostituição, vivíamos nos vícios das drogas, da bebida, na pedofilia, no tráfico. Cada um vivia sendo oprimido pelo diabo, escravizado pelo diabo de alguma forma. Só que quando Jesus nos escolheu, nos alcançou e nos trouxe
para ser povo seu e ovelha do seu pasto, Ele nos libertou desses demônios. Aleluia. Nós deixamos de ser templo de demônios para ser templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E hoje nós temos a presença do Senhor dentro de nós. Porque Ele não habita mais em parede, Ele habita dentro de nós, oh glória. Aleluia, glória a Deus. Né? Ele se move dentro de nós a cada dia, nos instrui, nos orienta. Aleluia, e não só isso, nos deu também os anjos para acamparem ao nosso redor e nos guardar e nos livrar de todo mal. Nos deu toda a proteção que a gente precisa para cumprir a missão dele nessa terra. E quando uma pessoa resolve abandonar tudo isso e voltar de novo para a velha criatura, a Bíblia diz que aqueles demônios que saíram da gente um dia, eles voltam a nos visitar de novo. E ele vai encontrar a casa vazia, varrida e adornada, ou seja, sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo. Os anjos que acampavam ao redor já não acampam mais. A pessoa está totalmente sozinha, vulnerável. E aí a Bíblia diz que ele fala assim: agora eu vou voltar para da onde um dia eu fui expulso. Só que eu não vou voltar mais sozinho, não. Eu vou levar mais 7 espíritos imundos junto comigo. É por isso que quando você vê um desviado, ele volta a fazer coisas piores do que ele fazia antes. Se o cara fumava um maço de cigarro, agora que ele se desviou a fumar 3. Se o cara era um matador, matava 1 por semana, ele vai matar agora 2, 3 por semana. Por quê? Porque agora ele está com uma cadeia de demônio dentro dele, não é mais só um. Agora ele está com uma legião de demônio dentro dele agora, e cada demônio vai levar ele a cometer delitos piores do que ele já fazia antes. Está entendendo por que é um suicídio? Recuar na fé. Por que eu fiz questão de trazer esse estudo? O Espírito Santo ministrou isso no meu coração hoje. Porque eu tenho visto a necessidade de vocês ouvirem isso. Porque eu tenho percebido que muitos estão gradativamente se enfraquecendo na fé. Eu tenho visto os irmãos, alguns irmãos, sabe, tá se arrastando, tá quase pedindo arrego e querendo voltar atrás. Então o Espírito Santo me deu essa palavra hoje de tarde, eu comecei a fazer o esboço ali no papel, que eu sou assim, o Espírito Santo vai me dando assim, ele está num tema na minha mente e vai falando, ele mesmo vai falando comigo, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou só anotando. Eu não busco estudo em internet, não fico copiando mensagem, não, comigo é assim não, o Espírito Santo é tudo, ele fala aqui, ele vai falando, eu vou escrevendo, ele vai falando, eu vou escrevendo, pode ver que todos os meus estudos, tudo é de esboço aqui. Eu tenho lá um monte de apostila lá lotada, só de esboço de estudo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai me dando aquilo que a igreja está necessitada. Essa semana nós perdemos aí alguns membros aí que saíram da igreja, resolveram sair. Né? Então, nós não podemos, irmãos, se deixar levar, se deixar vencer por essas coisas, não. Nós lemos aqui vários textos bíblicos aqui, o Senhor falou conosco de todas as formas, nos despertou de todas as formas, para que a gente entenda que é preciso, aleluia, permanecer na fé, na confiança e na esperança nele, independente do teu problema. Deus, ele vai te dar vitória nas tuas batalhas. Ele vai você sair desse buraco que você se meteu. Ele vai restaurar tudo que foi destruído. Mas você precisa perseverar e ser paciente até que tudo que o Senhor tem para você se cumpra. Glória a Deus. Não se deixe de maneira alguma vencer por nada e nem por ninguém, porque nada pode ou deve nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos agradecer o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, mais uma vez. E os irmãos, olha só, os irmãos que ainda não preencheram a ficha de membro, preenche e traz para mim, tá? Depois eu vou precisar que mande também uma foto para mim lá no meu zap, lá manda lá uma foto para mim, porque depois que eu começar a fazer as carteirinhas,
eu vou precisar de uma foto para que o rapaz da gráfica imprima a carteirinha de vocês, né? Em nome de Jesus. Eu quero que no início desse ano aí, a gente já consiga fazer a carteirinha de todo mundo, né? Por quê? Por que eu estou esperando chegar, a virada do ano? Porque no final do ano agora eu pretendo ordenar algumas pessoas ao diaconato, né? Eu estou falando com o Senhor aí e nós vamos ver aí quem que o Senhor vai ordenar o diaconato, vai nos orientar a ordenar o diaconato, e aí quando a gente fizer a carteirinha já vai fazer já com a função da pessoa já também, em nome de Jesus, tá bom? Então persevere, irmãos, seja uma referência, seja um exemplo por onde quer que você vá, e não desista de crer nas promessas do Senhor na tua vida. Deus tem o melhor para vocês, o melhor de Deus ainda está por vir, aleluia. O mundo vai de mal a pior, e a tendência é piorar cada vez mais para que se cumpra as escrituras, mas na tua vida, aleluia, existem promessas reservadas, e o Senhor vai cumprir, Ele quer cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás daquilo que Ele te prometeu, amém ou amém? Pastor Luiz, em nome de Jesus, faça essa oração, e eu estarei dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Amém. Ninguém quer falar nada? Então, em nome de Jesus, né, vamos orar. Não tem como servir a Jesus que não tiver luta, não, irmão? Tem que ter luta, não adianta. Sem luta, ninguém consegue servir o nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, estamos te agradecendo, Pai, por mais esse culto.